Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, né? Como o tempo passa rápido, parece que foi ontem, nós começamos 2025, já estamos aqui, terminando o primeiro semestre com a nossa última live desse semestre. E obviamente terminamos bem, né? Terminamos com chave de ouro, porque terminamos com humanas. Eu gosto de humanas, você também gosta, tenho certeza disso. Nessa noite nós teremos então geografia, história, claro, a correção de exercícios ali da lista da semana passada. Beleza? Então, tá preparado? Você já fez inscrição do Enem? Já fechou, hein? Olha só, né? Mas lembrando que chave do Enem não é só para Enem, você também se prepara aqui para vestibulares, para o treineiro que você vai fazer daqui 1, 2, 3 anos, para a prova. Fecharam já o semestre, não sei como é na sua região, coloca aqui embaixo, já fechou o semestre, já está de férias, já está assistindo nas férias, ou ainda está fechando aqui e acompanhando o chave do Enem ainda nas últimas aulas do primeiro semestre de 2025. Belezinha, então? Tá preparado? Pegou sua apostila, pegou seu material, lembrando que as aulas são baseadas na apostila da CPB, para que você possa acompanhar, inclusive nas aulas de geografia, que eu darei daqui a pouco para vocês, eu vou usar somente recortes da apostila naquilo que é essencial. Isso aqui é o chave do Enem, e aquilo que é essencial no conteúdo que está na sua apostila para complementar esse material maravilhoso que você já tem. Beleza? Então, sem mais demoras, então vamos começar. Daqui a pouco eu volto, então, rodou vinheta. Fala, segundão, tudo bem com vocês, segundão? O tempo passa rápido, hein? Estamos na nossa última live de chave do Enem do primeiro semestre de 2025 e vamos falar sobre globalização. Vamos lá. Você já estudou, já viu, mas vamos rever porque isso é importante e nos vestibulares isso cai e cai muito, tá? O Enem também gosta de cobrar, principalmente com a geopolítica atual. Esse conteúdo pode cair bastante, principalmente no segundo semestre, hein? Fica ligado que no segundo semestre nós voltamos bastante conteúdo para vocês. Muito bem, então vamos falar sobre comércio de bens e serviços. Pessoal, para lembrar disso, nós temos que lembrar da nova Divisão Internacional do Trabalho. NDIT, você já estudou isso no 8º ano, mas tem que relembrar agora. Divisão Internacional do Trabalho é aquela relação de comércio que foi estabelecida entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, que lá no passado era estudado entre colônias, né, e metrópoles. A divisão clássica era assim, países subdesenvolvidos dependiam da tecnologia de países desenvolvidos, importavam produtos industrializados de alto valor agregado, produzidos só nos países desenvolvidos, e vendiam matéria-prima. Era mais simples. Atualmente, essa divisão ela é muito mais complexa. Por quê? Nós temos as transnacionais que se instalaram a partir dos anos 60, 70 nos países pobres. Nós temos produção de produtos de valor agregado em países pobres também. Só que isso não quer dizer que se tornou os países pobres no mesmo patamar, né, com o mesmo patamar de igualdade nesse nível de comércio. Então, vamos lá. Hoje nós temos, além do comércio de produtos realizados em matéria-prima, nós temos serviços que são comercializados, por exemplo, os aplicativos. Aqui, uma inteligência artificial é um serviço que está no país de sede, a empresa que cria, está o servidor no outro país, um cliente no terceiro país. Tá? Matéria-prima também é vendido, tá? Mas o capital circula. Por exemplo, o Brasil está recebendo um monte de montadoras novas de carro e também ampliação de investimentos nas montadoras de carro. Esse capital ele vem da onde? Das matrizes. Então, são bilhões que chegam no Brasil, que vêm de um país externo, que é sede dessa empresa, produz-se o carro aqui, vende-se esse carro, inclusive até se exporta esse carro, só que parte desse capital também volta para os países desenvolvidos. Então, sim, o Brasil ganha, é importante para os países subdesenvolvidos, mas boa parte do capital volta para os países sedes. Por isso que é ah, tão importante ter multinacionais, investir, né, na questão das multinacionais, para que o país ele consiga gerar mais riquezas. Porque, vamos supor, uma indústria automotiva que se instala no Brasil, legal, gera emprego, é importante, diminui o preço dos carros, que maravilha. Só que a tecnologia é deles ainda, paga-se royalties para isso. Nós somos dependentes. Deu para pegar a ideia? Outro ponto importante é que a geopolítica mudou muito. Inclusive, os novos países industrializados hoje ditam os padrões de produção. Exemplo, China, Índia, o próprio Brasil, os BRICS como um todo, algo que até os anos 90 era inimaginável. Né? A gente não imaginava um mundo
tão multipolar na questão comercial. Produtos sendo fabricados ao redor do mundo e não somente nos países desenvolvidos. Isso é um outro ponto importante e também muda a forma que nós consumimos. Inclusive, aumenta a quantidade de produtos que nós consumimos. Aumentou ainda mais a força do capitalismo, esse tipo de movimento. Tá? E outro ponto importante é o e-commerce, né? O comércio eletrônico. Olha só, eu trouxe aqui um dado para vocês só de Brasil. Né? A pandemia deu uma quebrada na nossa economia, mas enfim. Mas perceba, em 2016, o e-commerce movimentava no Brasil 56 bilhões de reais. Em 2023, que é o último dado que eu tive acesso, foram 205 bilhões. É um crescimento muito grande e é uma tendência cada vez maior. Você aí em casa, usa e-commerce, compra nos aplicativos, fica ali só nos aplicativos comprando? E lembrando que quando eu falo de e-commerce, eu também falo de globalização, porque boa parte desse e-commerce está fora do país de onde nós estamos. Então você compra no e-commerce X, você pode até comprar um produto do Brasil, ou um produto que está num vendedor brasileiro, mas pode comprar no chinês, no taiwanês, no norte-americano, enfim. Então você consegue, hoje, através do e-commerce, capilarizar, ou seja, tornar muito mais popular, chegar muito mais longe um produto, o comércio, fortalecendo, né, o sistema capitalista global. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, então? Então, primeira coisa, oferta de produtos. Você já ficou navegando nesses e-commerce para saber quanta coisa diferente tem? Coisas que a gente quase não ouve falar ou não ouvia falar? A diversificação de produtos é importante para a globalização, porque se eu dependo de um grupo de produtos restritos para a venda, não tem tanto comércio. E a roda da globalização é o capitalismo, é o capital, é a quantidade de produtos vendidos, é o comércio internacional. Então, por isso que é extremamente importante gerar novos produtos. E quanto mais produtos, mais a roda da economia gira. E um dos papéis importantes são as transnacionais e as multinacionais, porque elas permitem a fabricação de produtos cada vez mais diversificados em um preço mais baixo. Professor, mas não é barato, sei lá que eu compro, eu sei que não é. Mas se não fosse esse processo de globalização, seria impossível comprar. No passado, a quantidade de produtos que nós tínhamos no mercado era muito menor, porque os preços eram impraticáveis. Essa forma de se espalhar ao redor do mundo buscando mão de obra barata, buscando matéria-prima barata, buscando formas de diminuir o custo, popularizou o consumo no mundo. Isso, né, gerou, então, uma nova realidade econômica e social. E como eu disse para vocês, né, o BRICS, a Europa, o Japão, vários países hoje compõem essa base econômica, essa base de produção e de consumo. Olha, lembrando que não é só produção, eu também tenho que ter consumidores. O Brasil hoje é um grande mercado consumidor, um mercado consumidor importante que faz parte do mundo globalizado. Nos anos 70 e 80, o Brasil era nada nesse mercado consumidor, né? Porque a pobreza era muito maior. Então, uma das formas de você melhorar a economia é também diminuir a pobreza do país. Ah, professor, mas o Brasil, sim, o Brasil tem vários problemas, mas se comparado aos anos 70, 80, até com os anos 90, o Brasil hoje vive um outro patamar, inclusive patamar de consumo, tá? Claro, vou fazer aqui uma observação. Vou deixar uma observação. A Covid mudou um pouquinho também a nossa forma de consumir. Ajudou no e-commerce, só que mudou a relação entre os países. Lembra que nós já falamos de protecionismo, falamos de liberalismo econômico? Tudo isso está sendo revisto pelo mundo, né? Uma das coisas é a política norte-americana, atual, que está revendo os parceiros econômicos, praticamente implodiu o liberalismo econômico, né, livre mercado, criou um novo patamar. Os outros países começaram a rever essa questão das barreiras. Então, depois da pandemia, a ascensão de correntes mais nacionalistas, ultranacionalistas, está revendo esse mundo capitalista globalizado. Isso é uma coisa que está em transformação e faz parte da história da humanidade, essas transformações. Ora melhora, ora piora, tá bom? Aí depende da perspectiva que você tem, tá? Bom, não adianta nada falar de comércio se eu não falo de transporte e comunicação, tá? Você já estudou a época das grandes navegações, como foi importante, né, os navios, como foi importante as técnicas de navegação para que os europeus pudessem dominar a América, explorar seus recursos. Não é diferente no mundo atual. Não adianta nada eu produzir na China se eu não consigo vender no Brasil. Não adianta nada eu produzir ferro no Brasil se eu não consigo mandar para os Estados Unidos, para a Europa e para a China. Então é importante que o mercado ele tenha uma conexão. E essa conexão, uma delas, tem duas, é o transporte. Tá? Então, o mundo globalizado, saber controlar o transporte, ter protagonismo no transporte é importante. Dois cases aqui. Estados Unidos, século XIX, já
entendeu isso e investiu no transporte. Primeiro transporte interno, ferrovias, depois rodovias, depois portos. A China, já dentro do mundo mais globalizado, entendeu isso nos anos 70, abriu para o mercado global, construiu portos supermodernos, hoje é referência em transporte e consegue chegar produtos deles em qualquer lugar do mundo. Então perceba que o transporte é extremamente importante. Por que é importante, professor? Porque além de chegar, parte do custo vem do transporte. Então, quando você compra qualquer produto, seja combustível, seja uma laranja, uma banana, um carro, parte do produto, o preço dele é do transporte. Então, é necessidade sempre de buscar modalidades que apresentam o menor custo por tonelada transportada por quilômetro. Essa é a regra. Né? Buscar sempre qual é a modalidade de transporte mais eficiente, ou seja, que eu consigo levar mais carga com menor custo. Tá? Então, vamos lá. Você já estudou as modalidades, isso é importante. Dois pontos interessantes aqui são sobre geopolítica do transporte. Você deve estar acompanhando o noticiário internacional. O ano passado foi muito falado sobre o Canal do Panamá, os Estados Unidos querendo retomar. E esse ano, em função das questões do Irã, é, especula-se, pelo menos até o momento que essa aula está sendo transmitida, que o Irã vai fechar ali parte do canal que dá acesso da Ásia para a Europa, que é uma parte do canal de Suez. São dois canais extremamente importantes, estratégicos na geopolítica comercial mundial. O canal do Panamá, que foi construído no começo do século XX pelos americanos, no final do século XX voltou para os panamenhos, corta caminho. Olha só, né, uma volta de Nova York para São Francisco, que seria uma volta entre o Oceano Atlântico e Pacífico ali, só para título de curiosidade, levaria 20 mil, teria 20.900 quilômetros de distância, seguindo o trajeto natural, que é contornar toda a América. Pelo Canal do Panamá, cai para 8 mil quilômetros. O que isso quer dizer isso? Quer dizer economia de bilhões de dólares por ano, com mercadorias que saem da costa atlântica para a costa pacífica, tanto da América quanto da Europa. Tá? Agora, outra imagem, Canal de Suez, que pega ali o Oriente Médio, essa região que agora está, né, em risco, não o Canal de Suez, mas a região que está em risco, né? O Irã fica do outro ladinho ali. Também tem a passagem de petróleo, 20% do petróleo passa pelo outro lado. O Canal de Suez é um pouco mais aqui, Arábia Saudita, né? Egito. Então vamos lá, esse canal de Suez, ele corta o caminho da Ásia para a Europa. Se tivesse que sair de Mumbai para Londres, pelo trajeto natural, seria 19.800 quilômetros, seguindo pelo canal de Suez, 11 mil quilômetros. Né? É um considerável reajuste de rota ali, o que economiza, o que torna viável o comércio mundial. Né? Estou falando para vocês, pessoal, do Irã, é um pouquinho do lado mais a nordeste da Arábia Saudita ali, que também tem um canal, por onde passa petróleo, tá bom? Isso é outra coisa que pode aparecer nos vestibulares dos próximos anos. Bom, outro ponto importante, comunicação. Já falamos de e-commerce, internet. Década de 70 foi criada a internet para comunicação entre universidades aqui nos Estados Unidos. Depois foi criado um sistema, o www, que é o que você usa hoje, que possibilitou que as pessoas se comunicassem entre si, que computadores, na verdade, comunicassem entre si e que servidores hoje façam isso daí. Então a gente consegue circular informações, capital, mercadorias, na verdade, transações comerciais pela internet. Então o comércio ele vai ganhar um impulso com a internet. Até a produção, afinal de contas, uma indústria americana que produz na China pode receber todos os dados digitais e produzir sem ter que ter um engenheiro se deslocando para lá. Deu para entender? Olha só que tem que lembrar que, embora a internet hoje seja amplamente utilizada, você está usando para me assistir, eu estou usando aqui para gravar, eu estou bem distante de vocês, estou gravando, montando minha aula, preparando minha aula e fazendo minha live. Mas não é para todos. A internet ainda não chegou com a mesma intensidade para todas as pessoas ao redor do mundo. Ainda existem espaços onde a internet ela não é popular. Ou seja, as pessoas também não têm o mesmo acesso a ganhar dinheiro, a gerar riqueza, aprendizagem, conhecimento com a internet. Tá? Outro ponto importante, a internet também criou um ambiente propício para a divulgação de notícias sem verificação e credibilidade. Porque no passado você lia um jornal, eu não gosto desse, compra o outro e acabou. Hoje, você vê N notícias, portais que você não sabe quem escreve, as pessoas se ocultam, né? Não há regulamentação. E esse é um grande problema, porque viram um território sem lei, inclusive para coisas erradas, inclusive para coisas criminais. É uma coisa que está em discussão, existem aqueles a favor, aqueles contra, e existem aqueles que têm um meio termo, que é necessário regulamentar, mas mantendo a liberdade de expressão, que é algo fundamental na democracia. Bom, para fechar nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre instituições financeiras e ONU, tá?
Algumas principais: Banco Mundial e FMI. Banco Mundial é um banco, embora esteja ligado à ONU, não é submetido à ONU, tal qual é o FMI. É um banco formado por um grupo de países que injetam capital em projetos, principalmente países subdesenvolvidos, para ajudar o desenvolvimento econômico. Afinal de contas, pessoal, quanto mais desenvolvimento econômico tiver no mundo, mais a globalização funciona e mais o capitalismo funciona. Essa é a regra. Porque mais mercado consumidor, mais produtos, mais venda, por aí vai. Tá? O FMI, ele também empresta, só que é para países em crise. Aquele país que está numa dívida extrema, por exemplo, a Argentina hoje é um país com uma dívida absurdamente difícil de pagar, porque já deve ao FMI. E quando se pega dinheiro do FMI, é diferente do Banco Mundial. O Banco Mundial ele oferece com juros baixos para projetos econômicos, sociais, tá? Inclusive educação, transporte, enfim, aquilo que for necessário. O FMI empresta para o país reorganizar suas contas. Só que quando ele empresta, os juros não é tão baixo e ele meio que toma conta. Ele fala assim: olha, você agora tem que economizar, vamos colocar a casa em ordem. Então você não vai gastar dinheiro com isso, com aquilo. Ele meio que vai controlar e vai ajudar o país a se recuperar. Importante para manter a estabilidade no comércio mundial. Tá? A OMC, muito importante falar dela hoje, porque só os Estados Unidos está meio que deixando ela de lado. A OMC foi um órgão criado nos anos 90, vem através de um outro acordo que existia anteriormente, nos anos 40, que é o GATT, e serve para quê? Né? Falei servia, mas está perdendo um pouco a função. Para proteger o excesso de protecionismo. Então, no liberalismo econômico, na ideia do capitalismo, é assim, olha, a empresa é boa, ela vende, não é boa, sai do mercado. Mas agora, como por exemplo, Estados Unidos e outros países estão falando, não, a minha empresa acabou, eu que vou mandar, o Estado mandando mais que tudo. A OMC foi criada justamente para tentar regulamentar isso. Então, por exemplo, o Brasil já entrou várias vezes no OMC quando alguns governos tentaram proteger a indústria nacional, sendo que o Brasil era mais competitivo. Tá? E o Brasil também já foi acionado na OMC porque o governo já tentou proteger indústrias quando existiam outros países mais competitivos que eles. Bom, e a ONU, para nós fecharmos, a ONU foi criada em 1945, ela vem no lugar da Liga das Nações, que foi criada depois da Primeira Guerra Mundial, e a ideia original era não ter uma Terceira Guerra Mundial. O principal motivo era esse, evitar conflitos globais, manter a paz mundial, e depois vem outros, né, direitos humanos, liberdades democráticas, desenvolvimento sustentável, porque ela vai desenvolvendo novos objetivos. Inicialmente, né, era um grupo composto, não compostos, como está ali, por 51 países. E atualmente são 193 países, mas nem todos participam de forma igual. Para funcionar, a ONU ela tem cinco órgãos, tá, principais. A Assembleia Geral, onde todos os países se reúnem todos os anos, no final do ano ali, né? Principalmente setembro, outubro, novembro, tá? Dezembro, mais ou menos, os países podem conversar, se reunir, fica aqui em Nova York, localizada a sede. Durante todo o ano, ali dentro tem negociações, tem embaixadores, tem as ações acontecendo. Conselho Econômico e Social é um órgão da ONU que analisa os dados econômicos e sociais para aplicação de recursos para a melhoria do mundo. A Corte Internacional de Justiça é o órgão judiciário da ONU, que vai julgar, por exemplo, ditadores, vai julgar crimes de guerra, enfim, né? Inclusive pode ver essas guerras que tem aqui, praticamente todos que estão envolvidos já estão julgados ali na ONU e condenados. Tem o secretário-geral, que é aquele que organiza. O secretário-geral é o chefe da ONU. Atualmente é o Guterres, um português, tá? E tem toda uma estrutura. O Secretariado-Geral da ONU é o órgão executivo, é o que vai fazer acontecer toda a parte de financiamento, funcionamento, contratação de funcionários, as demandas, enfim. E deixei por último o Conselho de Segurança, que inclusive agora, no começo dessa semana, né, foi convocado pelo Irã. É o Conselho de Segurança que diz o que é uma guerra e o que não é uma guerra. Tecnicamente, para fazer guerra agora tem que ter normas e tem que passar pelo Conselho de Segurança. Tá? Nesse Conselho de Segurança, nós temos 5 países que são chamados de permanentes e 10 que são rotativos. A cada 2 anos, eles são trocados, é eleito. Quais são os permanentes? Adivinha só, né? Reino Unido, Estados Unidos, França, Rússia e China. Esses são os permanentes. O que é a diferença dos permanentes para os rotativos? Os permanentes têm direito a veto, ou seja, 14 países votaram a favor de uma moção, aprovaram uma resolução. Um desses 5 países pode sozinho falar assim, eu veto, e é anulado. Então discute-se muito hoje se a ONU ela pode manter esse Conselho de Segurança somente 5 países permanentes, o restante fica ali orbitando, dependendo do que esses permanentes aceitem. Tá? É uma discussão bem grande. E para terminar,
né? A ONU hoje ela abarca várias conferências mundiais, conferências de meio ambiente, sobre mulher, sobre habitação, questões sociais. Mas um dos pontos importantes que cai em vestibular está aqui, as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 objetivos que a ONU propôs ali em 2015, que deveriam ser atingidos pelos países, pelas empresas, pelos governos até 2030, né? Então tem ali, né, erradicação da pobreza, fome zero, e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa, trabalho decente, enfim, tá? Dá uma olhadinha. Cada país tem uma agenda própria, porque cada país tem uma característica, e as empresas também participam, tá, dessa agenda para buscar a sustentabilidade. Pessoal, é isso. Bem rápido e rasteiro, aquilo que é essencial. Espero que você tenha compreendido. Não conseguiu compreender, volta. E nós voltamos no próximo semestre com mais chave do Enem, mas não sai daí porque ainda tem história e correção de exercícios. Beleza? Então, fechou? Até mais. E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Quem tá falando aqui é o professor Yuri. Vamos para mais uma aula aí do segundo ano. E hoje é História do Brasil, Primeiro Reinado e Período Regencial, tá? Então, só para a gente entender, o Primeiro Reinado, né, é o reinado do Dom Pedro I, que aconteceu depois da independência do Brasil em 1822. E ele foi até 1831, quando ele abdica do trono e vai embora para Portugal para resolver os problemas, literalmente problemas familiares, né, em Portugal, aonde o irmão dele estava tentando dar um golpe, já tinha até, né, dado um golpe na filha dele, que tinha ficado como rainha, né, então ele acaba indo para lá para poder resolver o problema familiar. Então, esse é o período aí que nós vamos estudar, tá? Bom, a independência do Brasil, né, ela foi feita em 22. Em 23, nós tivemos uma Constituição, que ficou conhecida como a Constituição da Mandioca, certo? E em 1824, nós tivemos a famosa Constituição outorgada. O que é uma Constituição outorgada? Ela foi imposta. Porque na Constituição de 23, nós tivemos uma Assembleia Constituinte, aonde as pessoas do governo, lógico, né, responsáveis pelo legislativo, construíram essa Constituição. Porém, essa Constituição ela não foi aceita pelo Dom Pedro I. Ele disse que ele assinaria se a Constituição fosse digna do Brasil e dele, né? Ele achou que, né, a Constituição limitaria muitos poderes. Não é essa desculpa que ele vai dar. Ele diz que não, que ele ia fazer uma Constituição um pouco mais inovadora, e a gente sabe que não era bem não era bem essa questão, né? Então, nessa Constituição de 1824, nós vamos ter os três poderes que geralmente nas repúblicas foram feitas, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Porém, nós vamos ter mais um poder, que era o poder moderador. Esse poder, ele é o poder que apenas o imperador poderia se beneficiar dele, que seria para um equilíbrio dos outros poderes, né? Pelo menos em regra era isso daí. A outra questão era o padroado real, né? Aonde o clero ele se tornava, digamos assim, dependente financeiramente da coroa, porque os padres eles recebiam estipêndio do Estado para ter algumas funções, né? Registro de nascimento, casamento, óbito, agrimensão de terra, tudo isso daí ficava na paróquia. E está ligado ao beneplácito, né? Que o beneplácito era a prerrogativa do imperador de aprovar ou rejeitar, né, decisões eclesiásticas como bulas papais, decretos da igreja dentro do território brasileiro. A partir daí, nós vamos ter praticamente a criação aí de um clero nacional, aonde, né, vão ser fiéis
ao Dom Pedro I e depois Dom Pedro II também, né? Isso acontece também no segundo reinado. E nós vamos ter o clero romanizado, né? Era aquele clero que trabalhava dentro de uma perspectiva mais a atender as decisões do Papa. Isso deu um certo conflito religioso aqui no Brasil. Nós também vamos ter a manutenção da estrutura colonial. Vocês vão perceber que o Brasil, dentro da sua proposta política, social, cultural, até nós podemos dizer que nós tivemos várias mudanças, mas principalmente social e política, é um país de continuidade. As mesmas elites que nós tínhamos no período colonial continuam tendo uma influência muito grande no Império, né? Depois, no início da República e assim por diante. Por quê? Porque nós vamos ter aqui ainda uma estrutura extremamente escravista, né, dentro da escravidão, e também latifundiária, de grandes propriedades de terra e ainda sobrevivendo da agricultura, que é um aspecto da nossa economia bastante importante, com certeza, né? E que naquela época era, digamos assim, o que passa a levar o Brasil, né, principalmente depois do café, né? Nós tivemos alguns ciclos econômicos no período colonial, né? A questão do pau-brasil foi muito pequeno, né? Mas da cana-de-açúcar, do ouro, e depois do Império, durante principalmente o segundo reinado, com mais intensidade, o café, né? E na Primeira República, né? Então esses foram, digamos assim, os grandes ciclos econômicos que nós vamos ter. Algumas coisas que contribuíram para a abdicação do Dom Pedro em 1931, né? Dom Pedro ele nunca foi uma unanimidade, né? Nem política. Por quê? Porque muitos brasileiros, né? Nós tínhamos um partido português e um partido brasileiro que sempre entravam em conflitos, liberais e conservadores. Então, assim, ele nunca foi uma unanimidade política por causa dessas práticas muito ligadas ao absolutismo, principalmente devido o poder moderador. E algumas coisas aconteceram, né, que foram determinantes para isso. Além da questão política, né, que eu já falei, nós tínhamos uma questão econômica, né, porque quando a família real voltou para Portugal, eles levaram muito das riquezas que nós tínhamos aqui, né, então o Brasil ficou, de certa forma, um pouco depauperado com relação à questão financeira, mas principalmente começou uma dívida externa a partir do processo da independência do Brasil, que nós tivemos que pagar uma indenização para Portugal. Esse dinheiro praticamente talvez nem tenha saído da Inglaterra. Tivemos que pagar também a ajuda de alguns militares ingleses para poder ajudar na guerra de independência do Brasil, porque a guerra aconteceu em alguns lugares pontuais do Brasil, onde tu tinha maior resistência portuguesa, foi necessário Pará, Maranhão, região Cisplatina, Bahia, né? Então teve sim, né, guerra, não foi assim uma guerra tão volumosa, mas nós tivemos alguns conflitos e houve gasto de dinheiro para acontecer isso. Outra questão é justamente aquilo que eu tinha falado antes, né? O Dom Pedro ele era acusado muitas vezes de se preocupar mais com a questão da sucessão dinástica em Portugal, a partir do momento que o seu pai, o Dom João VI, ele falece, do que com assuntos aqui do Brasil, né? Então, ele abdicou do trono português em favor da Dona Maria da Glória, que era sua filha, e ficou aqui no Brasil, né? Só que o Dom Miguel, que era irmão dele, né, estava querendo tomar o poder dela, então ele se preocupava mais com as questões de lá do que daqui. E uma outra questão, gurizada, é a questão moral, né? O Dom Pedro ele era conhecido por ser muito dado a relações extraconjugais, muitas, né? O povo brasileiro, acredito eu, que tinha uma certa afeição pela Rainha Leopoldina,
muitas pessoas sabiam das traições dele, sabia também dos maus tratos que ele tinha para com a rainha, e isso trazia uma certa indignação para o povo, justamente porque ele era, né, o líder da nação. Outras questões, né, a derrota da Guerra da Cisplatina, onde nós vamos perder a Cisplatina e depois, mais tarde, a Cisplatina se torna o Uruguai. Então, o último estado não era o Rio Grande do Sul, nós tínhamos mais um, né, que era a Cisplatina. O assassinato do Líbero Badaró, que era um opositor a ele. E nós tivemos também a famosa Noite das Garrafadas, né? Quando ele estava voltando para o Rio, se encontraram, né, os opositores e os a favores do Dom Pedro, e teve uma grande briga, e essa briga, né, se jogou muita coisa, e ficou conhecido como Noite das Garrafadas. E a partir daí, né, que ele vai entender que a hora dele tinha chegado aqui no Brasil, e ele acaba indo embora para Portugal para poder resolver as situações familiares lá na nação de origem dele, né? É, e aí deixa o seu filho, o Dom Pedro II, que ainda não era Dom Pedro, né? O Pedro de Alcântara, aqui como príncipe regente, só que o único problema é que esse príncipe regente tinha apenas 5 anos. E pela Constituição de 1824, ele só poderia assumir com 18 anos. Então, nós teríamos um período que ficou chamado de período regencial, que vai de 1831 até 1840. Nesse período aí, nós tivemos uma regência trina provisória até fazerem eleições para eleger a regência trina permanente, né? Então, ali nós vamos ter muitas disputas de moderados, exaltados, restauradores. No caso dos restauradores, logo eles deixam de existir, porque o Dom Pedro primeiro vai para lá para resolver o problema e logo morre, né? Ele morreu com apenas 36 anos. Nós vamos ter também a formação da Guarda Nacional, porque nós tínhamos um problema muito grande de deslocamento de tropas, então vai ser feito uma Guarda Nacional onde eles poderiam ter um deslocamento de tropas um pouco maior, né? E o ato adicional de 1834, né? A descentralização um pouco do poder político central, né? Assembleias provinciais, e algumas pessoas chegam até a dizer que foi uma pequena experiência republicana dentro do Império. Depois da regência trina permanente, nós tivemos a regência una do Padre Feijó e depois a regência una de Araújo Lima, certo? E uma questão interessante é que nesse período aí nós vamos ter muitas revoltas no Brasil, certo? Nós vamos ter revoltas na Bahia, tá? Como é o caso, por exemplo, da Sabinada e a Revolta dos Malês, a Revolução Farroupilha, a Balaiada e a Cabanagem. A Cabanagem foi no Grão-Pará, né? Talvez tenha sido a primeira das revoltas. A Cabanagem, ela trazia todo uma indignação, e percebam que a maioria dessas revoltas elas foram feitas nas regiões mais periféricas do Brasil. Por quê? Porque muitos acusavam de ter uma centralização do poder no Sudeste e que os estados, as províncias mais longínquas, né, só pagavam impostos e não recebiam um retorno adequado, né? Vale lembrar que nós tivemos dois tipos de revoltas. A revolta que era feita por populares, que se vocês forem olhar na apostila de vocês, todas as revoltas populares elas tiveram desfechos extremamente violentos, onde muitas pessoas morreram no final desses movimentos, como a Cabanagem, a Balaiada, a Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês, gente, ela durou uma noite, tá?
né? Nós temos uma revolta dos malês que durou uma noite, nós temos uma revolução farroupilha que durou 10 anos, né? Essa revolta ela foi extremamente reprimida e o medo dessa revolta foi um medo muito grande. Por quê? Porque tinha aquela ideia lá do Haiti, né? Quando os escravos, os libertos se juntaram para expulsar os brancos da ilha e tomar o poder. E os malês, eles eram principalmente escravos de origem islâmica, né? Eles eram educados, eles sabiam ler e escrever, então eles vão se arregimentar para poder fazer uma revolta ou pela libertação ou pela melhoria, né, da vida das pessoas. E eles foram extremamente reprimidos. Dentro da questão da Guerra do Paraguai, da Guerra dos Farrapos, perdão, nós vamos ter no Rio Grande do Sul um movimento que começa justamente por causa da questão tributária, né? Nessa época, o Rio Grande do Sul ele era um grande produtor de charque. E o que que vai acontecer? O charque que vinha de fora, né? O charque naquela época era uma comida muito utilizada para os escravos, então o consumo era muito grande. O charque, para quem não sabe, é carne seca no sal, né? Então era a forma que se tinha de conservar a carne naquela época. Então esse charque ele chegava porque os argentinos eles tinham o subsídio do sal. Então o charque deles chegava mais barato no Brasil do que o próprio charque gaúcho, né? E aí os gaúchos começaram, né, a reivindicar por um protecionismo alfandegário, talvez, e de certa forma não foram atendidos, e aí estourou a Revolução Farroupilha, né? A Revolução Farroupilha, ela teve 3 capitais, né, no Rio Grande do Sul, e aí nós tivemos um desfecho bastante interessante, né, que foi um tratado de paz, né? Até os meus amigos gaúchos, eu sou gaúcho também, dizem que foi empate, né? Porque como teve um acordo de paz, né? Ficaria empatado. E isso aconteceu justamente depois do acordo de Ponche Verde. Uma coisa que poucas pessoas falam é um dos desfechos que nós tivemos durante a Guerra dos Farrapos, que foi Porongos, aonde muitos daqueles que tinham lutado na Revolução Farroupilha, como os lanceiros negros, liderados pelo general Antônio de Souza Neto, foram levados para uma localidade com a ideia de falar para eles o que aconteceria depois da guerra, né? Então, a opção era a seguinte: ou vocês entravam no exército, né? Ou se entraria no exército, e aí entrariam para o exército do Império, e aí essa guerra vai ser uma guerra do Império contra, né, os farroupilhas, que vão formar a República Rio-Grandense, e aqueles que quiseram ir para o exército, não aconteceu nada. Mas aqueles que não aceitaram, aí muitos deles foram mortos nessa ocasião, né? É uma história bem complicada, né, da história do Brasil, que é pouquíssimo conhecida, pouquíssimo falado. O golpe da maioridade, o que vai acontecer? Eles começaram a achar que existia a necessidade de ter uma referência, né? E Pedro de Alcântara, em 1840, ele tinha apenas 14 anos. Então demoraria ainda mais, né, 4 anos pelo menos, para que ele pudesse chegar, né, a ser coroado imperador. Então é feito um tipo que ficou conhecido, né, como golpe da maioridade, né, a partir do momento então que eles tentaram empossar ele com essa idade, né? Então foi uma estratégia do Partido Liberal para conter as instabilidades e aí eles vão empossar ele com uma idade anterior aos 18 anos. O resumo final, então, o primeiro reinado consolidou a independência sem alterar as estruturas sociais, né? Então, quem era elite continuou praticamente elite.
Quem era escravo não teve uma libertação, a abolição da escravatura só foi feita no final do Segundo Reinado. O período regencial ele foi marcado por instabilidades e revoltas, muitas revoltas, né? Todas elas na periferia do Brasil, né? Onde os estados mais, né, tanto ao norte, quanto o nordeste, quanto o sul foram afetados, né? E o golpe da maioridade deu início ao Segundo Reinado, aonde nós vamos ter Dom Pedro II, né, governando o Brasil de 1840 até 1889, ou seja, ele teria ficado aí 49 anos no poder da nossa nação. A pessoa que mais governou o Brasil até hoje. Tá bom? Ficamos por aqui. Um grande abraço. Espero que tenham gostado. Olá, querido aluno do segundo ano do ensino médio. Você já assistiu às aulas anteriores? Você já fez os exercícios e agora a gente vai corrigir. Vamos ver se você acertou ou não? A primeira questão é uma questão dizendo o seguinte: em 1880, começou a escrever sobre a condensação da luz solar, Herschel, luz solar no foco de uma lente e queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Para isso, ele projetou sobre um anteparo o espectro solar obtido por um prisma e colocou termômetros em diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos que um dos termômetros iluminados indicou um aumento de temperatura maior para uma determinada faixa de frequência. Para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou o dispositivo apresentado na figura. Já vou mostrar a figura para vocês. Neste aparato, 5 recipientes contendo água, a mesma temperatura inicial e separados por um material isolante térmico e refletor são posicionados lado a lado, A, B, C, D e E, no interior de uma faixa de material isolante térmico e opaco. A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre os recipientes. O estudante aguarda até que ocorra o aumento da temperatura e afere em cada recipiente. Essa é a figura. Então, vem a luz solar, chega no prisma, abre o espectro. Então, olha aqui. Aqui, esse daqui, ele chega ao vermelho. E lá na outra extremidade chega o raio violeta. E aí, olhem só. Abaixo aqui nós temos o vermelho, aqui o violeta, então aqui nós temos o ultravioleta, acima da cor violeta, e o infravermelho abaixo do vermelho. Vocês lembram da aula? O que eu falei? Que temos o espectro visível, que vai do vermelho ao violeta. Abaixo do vermelho nós temos o infravermelho, que é responsável pelo calor. E o ultravioleta, ele tem uma frequência maior, ele carrega maior quantidade de energia, porém ele não é responsável pelo aquecimento. Então, qual é a faixa que vai receber o infravermelho? O A. E qual é a faixa que ele vai receber o ultravioleta? O E. Mas a pergunta é, qual terá a maior temperatura no final? E a maior temperatura vai ocorrer em A, onde recebe o infravermelho. Acertaram? Então, se você errou, você volta lá na aula, assiste novamente e volta aqui e tenta fazer essa questão de novo.
Essa próxima questão diz assim, ó, um objeto de altura H que está disposto frontalmente a uma distância D de uma câmara de orifício cúbica projeta na face interna oposta dessa câmara uma imagem de altura I. Para que o tamanho dessa imagem tenha uma redução de 50%, mantendo fixa a posição da câmera, o objeto o que a gente deve fazer? Olha só, desenhei aqui já o que acontece inicialmente. Então, temos aqui, ó, o I, temos o H, chamamos de D a distância do H até o orifício e depois do orifício até a imagem. Beleza, gente? Temos aqui o I. Só que ele quer que reduza a imagem 50%, ou seja, a metade dessa imagem precisa ocorrer. Só que o que a gente tem que fazer para que a imagem diminua? A gente tem que afastar o objeto. Então, nós vamos dizer que o ato de afastar, essa nova distância vai ser D', tá bom? E o D continua mesmo, porque ele diz no problema. O que nós vamos fazer? Quando nós falamos sobre proporcionalidade por semelhanças de triângulos, nós vamos fazer assim, ó. A altura Dzão, a distância Dzão com a altura H, igual a distância Dzinho com o I, tá bom? Então, fizemos aí semelhança de triângulos na primeira figura. E na segunda figura, como que vai ficar? Agora, D' sobre o H, sobre o H, igual, agora o Dzinho continua, e agora o I vai ser sobre 2. O que eu vou fazer? Eu posso, olha lá, multiplicar cruzado, então fica D vezes H igual a Dzão vezes I. E aqui eu posso fazer a mesma coisa, ó. Dzinho vezes H igual a D' sobre I sobre 2. Olha o que acontece aqui, desse lado e desse lado eles são exatamente iguais, então eu posso igualar essas equações. Então, vai ficar D vezes I igual a D' I sobre 2. O I eu posso cortar, tá? Que ele vai ficar um aqui e um aqui. Então, olha como que vai ficar a relação. O D' vai ser 2 vezes a distância D. Mas eu não quero saber qual é a distância de D'. A pergunta é a seguinte: qual é a distância que eu vou precisar afastar para que eu possa ter a imagem de 50%? Então, eu quero descobrir X. X é o D' nova distância menos a distância anterior. Como a gente descobriu que D' é 2D, 2D menos D, então X é D. Se eu voltar lá na resposta, eu preciso afastar a câmera a uma distância D, uma distância 2D, 3D, D. Ali, aproximar, a D é aproximar e aproximar. Nós afastamos uma distância D. Resposta correta, letra A. Show? Acertaram? Então, vamos lá. E a próxima questão diz assim: no dia 16 de julho de 2019, no aniversário de 50 anos da chegada do homem à Lua, os goianos puderam acompanhar o eclipse lunar parcial. Esse fenômeno ocorre sempre que há um alinhamento entre Sol, Terra e Lua, e a sombra da Terra é projetada sobre a Lua. Assinale a alternativa que corretamente indica qual é o princípio da óptica geométrica que justifica o fenômeno ocorrido. E por que há formação de sombra? Porque a luz sempre se propaga em linha reta. Então, resposta correta, letra A. Acertaram? Essa estava muito fácil, tá bom? Nos vemos, então, no próximo bimestre com novas questões e para que vocês possam treinar um pouco mais nos simulados, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima!
E aí, gente, tudo bem? Vamos aí para a nossa segunda correção, do segundo simulado Ciências da Natureza com questões de biologia. E nestas questões vocês responderão as questões sobre membrana, né, e transportes pela membrana. Então vamos aqui à primeira. Essa primeira questão mostra um modelo do mosaico de fluido, né, essas proteínas que estão na bicamada lipídica. Então você deveria julgar as afirmativas para ver quais estão corretas, né? Vou direto para a resposta. A 1, a 2 e a 4 estão corretas, certo? Por que a 3 está errada? A 3 está errada, gente, porque diz que as proteínas representam um grupo de macromoléculas mais abundantes, e não é. Na membrana plasmática são os lipídios que estão em maior quantidade, por isso que a 3 está errada. Tá? Vamos para a próxima. Na próxima, o exercício ele fala sobre o glicocálix, né? O glicocálix ele é formado por glicídios, né, associados aos lipídios, glicídio é carboidrato, né, gente? E proteínas componentes da porção que são externas. Lembra que eu falei para vocês que tem função de identificação celular? Então, ele diz assim, ó, com relação à função desempenhada, o glicocálix relaciona-se com o reconhecimento célula a célula, ou seja, as células elas vão usar essas moléculas que estão no glicocálix, né, como se fosse um RG. Então, beleza, você tem essa molécula, você é minha companheira. Se aquilo não bater, então vai começar uma série de mecanismos porque deu ruim, tá? Vamos lá para a próxima questão. Olha só, questão sobre transporte passivo, né, sobre osmose. A gente tem uma imagem clássica de uma hemácia, quando ela está no meio isotônico, então a mesma quantidade de água que está entrando está saindo. Quando a hemácia está no meio hipotônico, ela torna-se hipertônica, superconcentrada, por isso a tendência dela é de ganhar água. E quando a hemácia está no meio hipertônico, ela vira hipotônica, então a tendência dela é perder água. E com isso, com relação a esse processo, a resposta correta é a letra D. Em meio hipotônico, a hemácia vai ganhar água por osmose, certo? E a nossa última questão, a gente tem aqui uma questão da Universidade Federal de Juiz de Fora, em que pesquisadores brasileiros estão desenvolvendo uma variedade de arroz que é transgênico, e eles já provaram que esse arroz pode sobreviver em solos bastante salinos. Olha a concentração osmótica e diferença dos sais. Os pesquisadores disseram que a nova planta pode suportar concentrações de até 200 micromols por litro, ou seja, é metade da concentração de sais que tem na água do mar, e isso não vai afetar o crescimento e o rendimento da planta. Essa característica foi possível porque os pesquisadores induziram o aumento de expressão de uma proteína da membrana, é um canal iônico, que é responsável pelo bombeamento de íon sódio, ou seja, o que entra sai. A nova descoberta indica que tal manipulação dos canais pode ser uma forma de combater o estresse salino, ou seja, plantas que estão num ambiente muito concentrado têm dificuldade de manter a água, né? Então elas podem morrer desidratados. Então, considerando a informação acima, o arroz normal, ou seja, aquele que não foi modificado geneticamente, ele não consegue sobreviver nesses locais. Por quê? Por causa da osmose. Eles vão perder água justamente porque o meio externo está hipertônico. Pessoal, espero que vocês tenham acertado ou que vocês tenham tentado fazer os exercícios e com isso a gente vai crescendo e vai estudando, tá bom? A gente se vê na próxima. Até!